com vocês? Bom, nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai fazer duas aulas em uma, porque a apostila, ela coloca a aula 154 e a aula 155 juntas. Vai dar para a gente fazer de boa, certo? Não esqueçam que os exercícios adicionais que eu envio para vocês como sugestão de tarefa, vocês têm eles resolvidos no link de resposta que fica lá no formulário. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar no chat durante o período da aula ou durante o dia, né, das 7 ao meio-dia, ou vocês podem me chamar no WhatsApp, que fica mais fácil de eu ajudar vocês. Caso vocês não tenham meu WhatsApp, vocês pedem para mim que eu mando para vocês lá no chat, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e vamos para a aula. Então, pessoal, a aula 154 e 155, ela é apenas uma página, mas se eu fizer ela de qualquer jeito, vocês não vão entender nada. Então, tem muita coisa que eu vou explicar à parte para que vocês possam entender o porquê que foi feito do exercício. Então, pode ser que a nossa aula seja um pouquinho mais extensa, por esse motivo, tá? Os exercícios que eu for explicando à parte, quem tiver curiosidade de colocar no caderno, seria interessante pelo fato de que no espaço da apostila não dá. Então veja que no exercício 1, ele fala o seguinte, ó: se você ampliar ou reduzir os triângulos, as medidas dos lados mudarão, mas os ângulos não. As inclinações das hipotenusas irão mudar ou não? Explique. Bom, vamos pensar uma coisa. Primeiro, eu preciso saber onde é a hipotenusa. Para descobrir a hipotenusa, eu preciso descobrir o ângulo reto. Vocês têm lá na página 67 três triângulozinhos amarelinhos. Eu imprimi eles maiores para vocês poderem enxergar. Então, eu vou tomar como base esses três triângulos retângulos. Ele quer saber se eu aumentar o lado dos triângulos, se o ângulo e a inclinação da hipotenusa, ela muda. Bom, primeiro eu preciso saber onde é a hipotenusa. Para ter hipotenusa, eu preciso ter o ângulo reto. E eu sei que o ângulo reto está aqui, ó. Ângulo reto e ângulo reto. Então, a minha hipotenusa é o que está na frente do ângulo reto. Então, aqui eu tenho a hipotenusa e a hipotenusa. Então, ele quer saber se eu ampliar ou reduzir esses três triângulos, no caso meu de 30, 45, 60 graus, eu consigo saber se o lado da hipotenusa e o ângulo mudar. Então, o que eu fiz? Eu reduzi os triângulos para mostrar para vocês que se eu colocar esse triângulozinho aqui de 30 menor, com ângulo de 30 menor, no caso eu não ampliei, eu reduzi. O de 45 aqui, ó, menorzinho, e o de 60 aqui, menorzinho, observem que eles não mudam a inclinação e também não vai mudar o ângulo. A inclinação da hipotenusa continua a mesma e o ângulo também. Veja que ele aumenta ou diminui de tamanho, mas as inclinações e os ângulos não mudarão. Então, eu vou escrever isso aqui. Então, eu escrevi, ó, não, pois quando reduzimos ou ampliamos os triângulos proporcionalmente, os ângulos e a inclinação serão iguais com o mesmo grau. Serão semelhantes, na verdade, né? Turma, eu tô pulando o exercício 2, porque o exercício 3, ele pede o seguinte, ó: com base em seus conhecimentos sobre triângulos, mostre como obter os valores de M do exercício 2. Eu vou explicar o exercício 2 aqui, porque ele está pedindo para você mostrar como que você chegou no resultado do exercício 2. E depois a gente vai lá e preenche o exercício 2. É mais fácil, tá? Do que eu ir lá, fazer o 2, preencher, vocês não entenderem e explicar aqui. Então, primeiro eu explico e depois a gente preenche. Vamos lá. É o seguinte, a gente vai tomar como base um triângulo equilátero. Por quê? Porque primeiro eu preciso saber que os ângulos
30, 45 e 60, que foram aqueles ângulos dos triângulos que eu fiz no exercício 1, são ângulos notáveis. Então, os ângulos de 30, 45 e 60, eu tenho que saber que são ângulos notáveis. Então, a gente vai tomar como exemplo, para começar a resolver, um triângulo equilátero. A gente sabe que um triângulo equilátero, ele tem os lados iguais e os ângulos iguais. E a gente também tem que saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como um triângulo equilátero tem os lados iguais, portanto, ele tem os ângulos iguais, eu sei que cada ângulo aqui mede 60 graus. Então, 60, 60 e 60. 60 vezes 3, 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. A gente também precisa saber que para obter os ângulos de 30, 45 e 60 do exercício 2, eu preciso calcular o ângulo retângulo de cada um. Mas antes, eu preciso passar um traço aqui e dividir esse triângulo equilátero em dois, porque daí eu vou ter o ângulo retângulo dos dois lados. Quando eu fizer o exercício de 30 graus, eu vou pegar só metade desse triângulo equilátero, porque daí aqui eu vou ter o ângulo de 30 graus, 60 e 90, certo? Já tenho o ângulo de 60, já tenho o ângulo de 30, só falta achar o ângulo de 45, que é um outro triângulo. Esse triângulo aqui, equilátero, como ele tem os três lados iguais, eu posso falar que esse lado é L, esse lado é L e esse lado é L. Como eu dividi esse triângulo na metade, essa partinha aqui é L dividido por 2. É o lado dividido em duas partes. Então, aqui é L dividido por 2 e aqui é L dividido por 2. Tudo bem? Eu sei também que isso aqui, ó, é a minha altura do triângulo, que eu não tenho medida. Eu sei que a medida deste lado é L, aqui é L dividido por 2 e aqui eu não tenho. Para eu encontrar a altura, eu vou ter que resolver utilizando Pitágoras. Então, eu vou puxar esse triângulozinho para cá e nós vamos resolver a equação de Pitágoras, que a gente sabe que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que a gente tem cateto oposto e cateto adjacente. Agora, eu vou substituir pelos dados que eu tenho. Então, veja que a minha hipotenusa é o contrário do ângulo reto, que é o L. Então, aqui vai ser L ao quadrado igual. Quais são os meus catetos? Os meus catetos é L dividido por 2 e eu tenho o outro cateto, que é a minha altura, que eu não sei. Então, eu vou pôr aqui, ó, L dividido por 2 ao quadrado, certo? Mais a altura, que eu vou chamar de H, certo? Que a gente sabe que é H, ao quadrado. Veja que os dois eu coloquei ao quadrado. Então, agora eu vou resolver, vou puxar isso aqui, não preciso mais dele por enquanto, vou puxar aqui para eu poder resolver. L ao quadrado é igual L ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, a altura ao quadrado. Agora, eu vou resolver MMC. Eu sei que é 4. Então, aqui é 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado vai dar 4L ao quadrado. Aqui, 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Mais 4 dividido por 1, 4 vezes a altura ao quadrado vai dar 4 vezes a altura ao quadrado. Veja que para eu achar a altura, eu preciso juntar a turma dos lados. Então, essa turminha aqui, ou eu levo ela para cá, ou eu trago ela para lá. Então, eu vou pegar essa turma aqui e vou jogar para lá, e a turma da altura, eu vou jogar para cá. Vou separar letra para um lado e número para o outro. Então, aqui vai ficar 4h ao quadrado dividido por 4. Eu vou trocar de caneta, porque minha caneta parou de pegar. É igual, ó, jogo o L ao quadrado sobre 4, vou pegar menos 4L ao quadrado sobre 4. Veja que eu peguei esse aqui, joguei para cá, esse eu joguei para cá. Agora, veja que esse com esse eu posso cortar. Então, aqui ficou H ao quadrado igual L ao quadrado
menos 4L ao quadrado, eu tenho 1L ao quadrado, menos 4L ao quadrado, vai dar menos 3L ao quadrado. Ah, como eu joguei esse pra cá e eu esqueci, aqui é negativo, dividido por 4. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o sinal de todo mundo, porque eu não posso deixar letra negativa. Vou fazer aqui, certo? Vai ficar H ao quadrado igual a 3L ao quadrado dividido por 4. Como eu tenho a altura ao quadrado e eu quero só a altura, o contrário de potência é raiz. Então, vai ficar H igual raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Eu posso tirar a raiz do L ao quadrado, que vai sobrar L, e posso tirar a raiz de 4, que é 2. Então, o H vai ser mais ou menos 4L raiz de 3 sobre 2. Então, eu achei a altura do meu triângulo. Então, a altura do meu triângulo aqui é L raiz de 3 sobre 2. Então, agora eu vou começar a resolver o triângulo de 30, 60 e 45. Aqui foi só para descobrir as medidas dos triângulos. Eu já virei a página, porque ali não dava mais, né? Então, veja aqui que eu tenho esse triângulo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse triângulo e vou pegar só metade dele. Veja, ó, eu cortei, ele está aqui, vou tirar ele agora e nós vamos usar só a metade dele, que é esse triângulo aqui. A gente vai resolver o ângulo de 30 graus. Veja que eu tenho o ângulo reto aqui, aqui é a minha hipotenusa, que ele estava assim, lembra, ó? Aqui é minha hipotenusa, que é o L, eu achei a altura, que é L raiz de 3 sobre 2, e eu tenho o ângulo de 60 e o ângulo de 30. Eu vou achar o ângulo de 30. Primeiro ângulo que eu vou descobrir é o ângulo de 30. Então, esqueça o ângulo de 60. Para achar o ângulo de 30, eu preciso saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. O cateto oposto, ele fica em frente ao ângulo dado. O ângulo dado que eu quero não é 30? Então, o meu cateto oposto é aqui, ó. O meu cateto adjacente é o que sobra, cateto adjacente. Lá na página 67, vocês têm 3 triângulozinhos amarelinhos. E eles estão escritos assim, T1, T2 e T3. Cada um tem uma fórmula. O T1 é A dividido por B, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O T2 é C dividido por D, e o T3 é o E dividido por F. Como a gente está achando o ângulo de 30, a gente vai falar que esse aqui é o A e esse aqui é o B. Então, para resolver o ângulo de 30, eu vou fazer A dividido por B. E a gente já tem o A, é o L dividido por 2. Lembra que a gente dividiu o triângulo no meio? Então, o A vai ser L dividido por 2 e o B é L raiz de 3 dividido por 2. Então, a gente tem aqui arcão, arquinho. Então, eu vou achar aqui, ó, arcão e arquinho. Bom, L vezes 2 dá 2L, certo? E 2 vezes L raiz de 3 dá 2L raiz de 3. Veja que eu posso cortar esse 2L com esse 2L, vai sobrar 1 sobre raiz de 3. Temos aqui uma racionalização de denominadores, então eu vou racionalizar pela raiz de 3, pela raiz de 3, aqui 1 vezes raiz de 3 dá 1 raiz de 3, raiz de 3 com raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, ou raiz de 9, posso cortar a potência com a raiz, sobrou raiz de 3 sobre 3, porque 1 vezes raiz de 3 dá a própria raiz de 3. Eu achei a inclinação do ângulo de 30 graus. Eu achei aqui a hipotenusa fazendo a tangente. Nós resolvemos aqui a tangente disso. Na verdade, isso aqui é pura trigonometria. Agora, nós vamos fazer o ângulo de 60 graus. Eu pulei o de 45 porque o de 60, o triângulo é o mesmo. Nós fizemos o de 30 aqui, agora nós vamos fazer a maior abertura, que é o de 60. Estou utilizando o mesmo triângulo, só fiz outro papel para a gente poder
desenvolver aqui. E vocês sabem que lá na página do triângulozinho amarelo, a gente tem o T3, a gente fez o T1, tô fazendo o T3, o de 45 eu faço depois porque é outra abertura, tá? E veja que a fórmula é E dividido por F, que nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembrando que o cateto oposto é sempre o que está apontando pelo ângulo dado, que no caso aqui vai ser o E, que é esse aqui. E aqui o cateto adjacente é o F. Então, a minha fórmula, deixa eu pôr para cá, tirar esse aqui, vai ser E dividido por F. Fazendo as contas, eu encontro que o E, ele é L, raiz de 3 sobre 2, e o meu F é L sobre 2. Eu só inverti. No outro era o contrário, lembra? Era aqui dividido por esse. Agora é esse dividido por esse. Vamos fazer arcão e arquinho aqui também. Arcão e arquinho. Eu tenho que L raiz de 3 vezes 2 vai dar 2. L raiz de 3. E 2 vezes L dá 2L. Eu posso cortar esse 2L com esse 2L. Eu vou encontrar aqui a minha inclinação do ângulo de 60 graus é a raiz de 3. Eu já achei. Para encontrar o ângulo de 45, eu tenho esse triângulo aqui. Por que eu sei que ele é um ângulo de 45 tanto aqui quanto aqui? Porque esse triângulo, retângulo aqui, se eu estender ele e transformar ele em 2, eu formo um quadrado. E a gente sabe que os ângulos internos do quadrado medem 90 graus. Como ele está dividido no meio, 90 graus dividido em 2 vai dar 45. Então, esse ângulo aqui é de 45 e esse ângulo aqui é de 45. Por isso que eu sei que esses dois medem 45. Porque 45 mais 45, 90, mais 90, 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Bom, se ele tem os 4 lados iguais, porque ele representa um quadrado na sua extensão, aqui vale L e aqui também vale L. E a minha hipotenusa está aqui. Então, para eu encontrar a minha hipotenusa, que é o valor da minha inclinação, eu tenho que lembrar que eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Aqui tanto faz quem é um, quem é outro. Eu sei que eu quero o ângulo de 45. Se eu olhar aqui, aqui vai ser meu cateto oposto e aqui vai ser meu cateto adjacente. Se eu olhar aqui, aqui vai ser meu cateto oposto e aqui vai ser meu cateto adjacente. Então, tanto faz. Eu vou pôr C aqui e D, que é a fórmula que está lá na pagininha dos triângulozinhos amarelos, que está mostrando aqui para vocês. Então, veja que eu tenho aqui, então, vou puxar para cá, que a minha fórmula agora vai ser C dividido por D. C dividido por D. E eu sei que o C vale L e o D vale L. E L dividido por L vai dar 1. Então, eu já achei que a minha inclinação do ângulo de 45 graus é 1. Então, agora a gente vai voltar no exercício 2 e preencher com todos esses resultados que a gente encontrou aqui. Voltei aqui para o exercício 2 e veja que ele fala o seguinte, ó. Complete a tabela a seguir, estabelecendo a correspondência da inclinação como medida do ângulo e a inclinação como uma razão. Gente, a gente tinha que achar, na verdade, tudo que a gente achou lá no exercício 3 para poder escrever aqui, que é a medida de M, que na verdade é a tangente, que é a inclinação, que é a hipotenusa. Então, lá no ângulo de 30, a gente achou que a medida do ângulo, da inclinação do ângulo de 30, a gente finalizou, era a raiz de 3 sobre 3. Lembram disso? No ângulo de 45, que foi esse último que a gente viu, a inclinação era 1. E no ângulo de 60, a inclinação era raiz de 3. A inclinação ela pode ser considerada como uma razão entre o comprimento do cateto vertical com o comprimento do cateto horizontal, que era, na verdade, o cateto oposto com o cateto adjacente, que a gente fez na fórmula AB, CD e EF. Eu vou escrever isso aqui para que vocês tenham anotado, mas todos esses exercícios que eu fiz, é legal vocês terem no caderno, tá bom?
coloquei aqui para vocês o que eu acabei de falar e coloquei as 3 fórmulas que a gente usou. AB para 30, CD para 45 e EF para 60. Agora vamos para o exercício 4. No exercício 4, ele fala, no gráfico a seguir, dê a inclinação das retas R, S, T e U. Já vou avisar que o espaço que vocês têm aí não é suficiente. Vai ter que colocar no caderno. Então, olha, eu já coloquei os 3 pontinhos aqui na reta R, que é a primeira reta que a gente vai ver. Veja que para eu resolver a reta R, eu vou usar uma fórmula que está lá na página 67 e ela está aparecendo aqui. Então, é essa fórmula que a gente vai usar. Então, veja que eu tenho 3 pontos pares ordenados que eu consigo descobrir, que é o ponto 0,6, o ponto 1 e 3 e o ponto 0,2. Qualquer 2 pares que eu pegar, eu vou chegar no mesmo resultado da inclinação da reta. Então, eu vou pegar o ponto 0,6 e o ponto 1 e 3, tá bom? Então, aqui eu quis o ponto 0 para x e 6 para y e o ponto 1 para x e 3 para y. Se eu pegasse o 0,6 e o 2, 0, também daria, ou o ponto 1, 3 e o ponto 2, 0 também daria. Eu escolhi esses 2 pontos. Então, eu vou começar usando a fórmula que a gente já descobriu, que eu já mostrei aqui para vocês, que é essa fórmula aqui, ó. y2 menos y1, x2 menos x1. Respondendo e substituindo o que eu tenho, tanto faz a ordem, gente. Pode ser 6 menos 3 ou 3 menos 6, tanto faz. Eu vou colocar na ordem que está. Como a gente sabe que o par ordenado é xy, para mim, nesse caso aqui, ele vai ficar assim. Vou passar o traço aqui. Vai ficar 0 menos 1, 6, que é o y, menos 3, e 0 menos 1. Fazendo a conta aqui, eu descubro que 6 menos 3 vai dar 3 e 0 menos 1 vai dar menos 1. 3 dividido por 1 vai dar 3, mais com menos, menos. Então, a inclinação da reta R é menos 3. Já achei. A reta S, veja que ela é uma vertical. Então, não existe inclinação. Não tem inclinação aqui, ela é uma vertical. Portanto, o y pode ser qualquer número de 0 a 7. Eu posso pegar 0 e 7, posso pegar 5 e 7, 5 e 6, 5 e 5. Por ela ser uma vertical e não ter inclinação, neste caso aqui, ela pode ter vários valores. Então, na reta S, eu posso falar que o valor é indefinido, certo? Vou pôr aqui, indefinido. Vamos ver a reta T. Veja que na reta T, ela é uma horizontal. Então, eu vou pegar 2 pontos aleatórios para a gente poder resolver. Então, eu vou pegar o ponto 0,4, ó. Aqui, ó, 0 para x e 4 para y, vou pegar esse ponto aqui e vou pegar o 1, 4, esse ponto aqui. Podia ter pego qualquer um que estivesse nessa reta, poderia ser o 2, 4, 3, 4, eu peguei esses 2, tá? Qualquer ponto que eu pegar vai dar o mesmo resultado. Então, na reta T, que eu já coloquei aqui, vou puxar para cá, a minha fórmula é a mesma, ó. Eu escolhi o ponto 0,4, né, ó, 0,4 e o ponto 1, 4. Então, agora eu vou substituir aqui na minha fórmula e vou achar o resultado. Substituindo aqui, eu encontro que o y é 4 menos 4, olha lá, ó, 4 menos 4 e o x é 0 menos 1. 4 menos 4 dá 0. E 0 menos 1 vai dar menos 1. 0 dividido por menos 1 vai dar 0. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, se eu não errar o par ordenado, sempre dará 0. Achei a inclinação da reta T. Veja que na inclinação da reta U, que é a reta azul, eu tenho pontos aqui, tenho esse ponto aqui. São os únicos 2 pontos que eu consigo descobrir, que aqui é o ponto 1, 1 e aqui é o ponto 5, 2. Então, eu escolhi o ponto 1, 1 e o ponto 5, 2.
Substituindo na minha fórmula aqui, eu encontro que x2 menos x1, tanto faz a ordem, vou fazer 1 menos 2, e y2 menos y1, eu vou fazer 1 menos 5. 1 menos 2 vai dar menos 1. 1 menos 5 vai dar menos 4. E menos com menos vai dar mais, aqui vai dar 1/4, que é a inclinação da minha reta U. Achei as inclinações. Era isso. Estão vendo? Não cabe no exercício 4. Tem que ser feito no caderno. Agora a gente vai para o outro exercício, que é o 5, para finalizar a aula de hoje. No exercício 5, ele fala: em um plano cartesiano, apresente as 3 retas e determine suas inclinações. Gente, não há mais possibilidade de resolver aqui. A gente já resolveu todas as retas e as inclinações com os pontos que foram dados. Se eu pegar outros pontos aqui, eu chego no mesmo resultado. Então, eu posso responder aqui nesse exercício que não há mais resoluções possíveis para esse exercício. Eu vou escrever aqui e a gente finaliza a aula de hoje. Finalizamos a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Coloquem no caderno todas essas resoluções que vocês viram que o espaço na apostila não dá. Joia? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!